Os fungicidas são produtos desenvolvidos para combater fungos que causam diversas doenças nas plantas, afetando desde a semente até a planta adulta. Essas doenças podem prejudicar a capacidade das folhas de fazer fotossíntese, interromper o transporte de seiva e, em casos graves, levar à morte da planta. A aplicação de fungicidas é uma prática comum e essencial para manter a saúde das plantas, reduzindo os danos para que elas possam atingir seu potencial produtivo. Ao longo do tempo, esse tipo de produto evoluiu bastante, passando de compostos básicos de cobre para misturas modernas e mais sofisticadas, refletindo a necessidade crescente de proteger as plantas contra diversos patógenos. O manejo de doenças é uma abordagem abrangente que combina diferentes métodos de controle para manter a cultura com níveis baixos ou próximos de zero de inóculo em várias doenças, impedindo danos econômicos significativos. Parte importante das práticas fitossanitárias é o monitoramento contínuo das plantas, para detectar doenças antes que elas se tornem um problema para a lavoura. A combinação de práticas de manejo culturais, biológicas e varietais ajudam a reduzir a dependência exclusiva de fungicidas, promovendo uma abordagem mais sustentável. Os fungicidas podem ser usados de duas maneiras principais: preventivamente e curativamente. O uso preventivo ocorre antes do aparecimento da doença, impedindo que ela se estabeleça. Este tipo de aplicação é especialmente importante para fungos extremamente patogênicos, que, uma vez instalados, colonizam rapidamente a planta e possuem grande capacidade reprodutiva e disseminadora, reduzindo drasticamente o potencial produtivo da cultura. Já o uso curativo é feito após a presença percebida da doença, com o objetivo de eliminar ou reduzir a propagação da infecção. Nesses casos, é importante agir rapidamente ao detectar os primeiros sintomas da doença para minimizar os possíveis danos. Além disso, os produtores devem ficar atentos para aplicar os fungicidas na janela de tempo correta para cada tipo de produto, pois sua eficácia pode variar dependendo do estágio de desenvolvimento da planta e das condições ambientais. Os fungicidas podem ser utilizados no tratamento de sementes, prática que protege as plantas desde a germinação. É um método preventivo para a cultura, que protege a planta de patógenos que podem estar na semente ou presentes no solo. A manutenção de um estande ideal para a maioria das culturas é condição indispensável para altas produtividades. Uma parte significativa dos custos da lavoura está concentrada nas sementes. Por isso, o tratamento de sementes com fungicidas e inseticidas se torna extremamente necessário e de grande retorno. A classificação dos fungicidas é geralmente baseada na natureza química e no modo de ação do produto contra o fitopatógeno, podendo ser protetores ou de contato, erradicantes ou sistêmicos. Os fungicidas também podem ser classificados quanto à mobilidade ou à capacidade de se translocar na planta em imóveis ou de contato, sistêmicos ou móveis, e mesostêmicos ou translaminares. Os fungicidas tópicos, residuais ou não sistêmicos não penetram a planta. Alguns fungicidas protetores agem em mais de um processo metabólico do alvo, e por isso são chamados de multissítios. Com isso, eles contribuem no processo de manejo de resistência, reduzindo as chances de uma doença ficar resistente a ele ou a outro fungicida aplicado em conjunto. Já os fungicidas de contato não multissítio criam uma barreira na superfície da folha, impedindo a penetração dos fungos. Os fungicidas sistêmicos penetram na planta e circulam internamente, proporcionando uma proteção mais abrangente. Esses produtos são absorvidos pela planta e se movem através dos tecidos, alcançando partes da planta que o fungicida de contato não consegue atingir. A circulação dos fungicidas sistêmicos é geralmente acropetal, o que significa que eles sempre possuem uma movimentação ascendente. Existem também fungicidas translaminares, que ao serem aplicados na superfície superior da folha, se movem para a superfície inferior, protegendo os dois lados. Fungicidas translaminares podem ser usados com fungicidas protetores, podendo também ser usados em combinação com fungicidas sistêmicos para proporcionar uma proteção completa contra patógenos. A escolha de um fungicida translaminar pode ser especialmente importante em culturas densas, onde a cobertura uniforme das folhas é desafiadora. Combinar fungicidas com diversos modos de ação e métodos de translocação na planta
É uma prática comum para maximizar a eficácia e evitar resistência dos fungos. Essa combinação pode oferecer ainda uma proteção mais abrangente e prolongada. Os de contato protetores atuam como uma primeira linha de defesa, enquanto os sistêmicos eliminam os fungos que já conseguiram penetrar a barreira protetora. A escolha do fungicida adequado depende de vários fatores, como a região, as doenças predominantes e o momento da ocorrência. Os fungos, como todos os seres vivos, são dependentes de condições ambientais. Grosso modo, podemos dizer que condições ambientais diferentes promovem o crescimento de diferentes patógenos. Além disso, a logística da aplicação e os custos envolvidos também desempenham um papel importante na decisão de qual fungicida utilizar. Em grandes propriedades, usar fungicidas com efeito residual prolongado ajudam a reduzir o número de aplicações e facilitam o manejo. Ainda nessas propriedades, muitos agricultores optam por programas preventivos para simplificar o manejo e reduzir custos. Propriedades de grande escala frequentemente enfrentam desafios no monitoramento contínuo e na aplicação oportuna de fungicidas. Nesses casos, a escolha de produtos preventivos com um longo efeito residual representa uma estratégia segura para a proteção da lavoura e da rentabilidade. Para alcançar sustentabilidade a longo prazo, é vital adotar práticas de manejo integrado de doenças, que incluem o uso de amostragens precisas no campo e a combinação de fungicidas com diferentes modos de ação, e de mais práticas culturais e de variedades genotipicamente mais adaptadas aos modelos regionais de produção. Devemos sempre observar as condições edafoclimáticas, que são características definidas por fatores do meio, como clima, relevo, litologia, temperatura, umidade do ar, radiação, tipo de solo, vento, composição atmosférica e precipitação pluvial. Essas práticas ajudam a prolongar a vida útil de moléculas existentes, reduzindo significativamente o risco de resistência dos fungos a importantes ativos estratégicos para culturas de grande extensão e valor econômico. O manejo integrado não só melhora o controle das doenças, mas também contribui para a sustentabilidade agrícola, reduzindo a dependência de produtos químicos e promovendo a saúde geral das plantas. Os fungicidas são ferramentas indispensáveis na agricultura moderna, especialmente em um país tropical como o Brasil, que não conta com invernos rigorosos para reduzir a incidência de fungos a campo, bem como de suas estruturas de sobrevivência nos restos culturais e no solo. Lembre-se, a aplicação consciente e responsável de fungicidas protege não só a lavoura, mas todo o ambiente produtivo. A Rainbow está comprometida em fornecer as melhores soluções de excelência e com formulações de altíssima eficácia no controle de doenças.